Hum. Então, continuando o nosso livro aqui, O Poder para Mudar a Sua Vida, estamos quase acabando ele. Hoje nós estamos no capítulo 10, tá? E o capítulo hoje nós vamos falar a respeito do método da brandura. Então, o que é brandura, né? A primeira coisa que eu fui procurar, né? O que é brandura? Muitas vezes a gente confunde, né? Uma pessoa brava, né? Uma pessoa ou corajosa, né? O que seria essa brandura? Brandura significa manso, uma pessoa mansa. E uma pessoa mansa também a gente confunde muitas vezes com a pessoa, aquela mansidão, aquela complacência, né? Aquela coisa gentileza, mas não é necessariamente uma coisa assim muito só permissiva, aquela pessoa que concorda com tudo a qualquer custo. Tem um livro que eu gosto muito que chama 21 Dias com Jesus no Monte, de Aloysio Silva. E ele fala assim, né, sobre os mansos. Mansidão não é uma indolência, uma complacência. Também não é aquela gentileza natural, né, que aprendemos em casa. Manso é aquele que é humilde no espírito, quebrantado, que chora diante de Deus. E após chorar diante de Deus, a pessoa se torna dócil para com os outros e mansa de coração, né? Então, essa mansidão, ela significa aquela pessoa que ela tem ela reconhece a sua humildade perante Deus, né? E vai falar um pouquinho sobre como que a gente, né, desenvolve essa característica de fruto do Espírito. Fala aqui que todos nós queremos ter amigos, né? Todos precisamos de amizades. Inclusive, alguns estudos, né, mostram que uma pessoa sozinha, uma pessoa sem amigos, ela tem até a sua imunidade mais fraca. Uma pessoa que não tem amigos, que é muito solitária, ela tem uma imunidade enfraquecida, o sistema imunológico dela fica enfraquecido. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, né? A palavra amigável até é uma palavra que já diz por si só, né? Uma pessoa que tem muitos amigos, é uma pessoa de fácil, né? Que é fácil lidar com ela. E a gente vai ver aqui nesse capítulo que nem sempre a gente ser uma pessoa amigável é simples, né? Porque isso implica em algumas coisas. Em outras palavras, se a gente quer, né, ter amigos, se a gente quer ser uma pessoa assim de muitas amizades, a gente tem que ser simpático com as pessoas. E a Bíblia chama essa simpatia de mansidão. Ser manso não significa ser fraco, ser covarde. A Bíblia fala de duas pessoas que se intitulam mansos na Bíblia, né? Fala sobre Jesus, que ele fala, eu sou manso, né? E fala sobre Moisés. E nenhum desses dois eram pessoas fracas, de personalidade complacente, né? Eram pessoas de personalidade forte, né? Assim, convicção nas coisas que acreditavam. Em Gálatas 5:23, a gente lê que o oitavo fruto do Espírito é a mansidão. Em Filipenses 4:5, declara: a vossa mansidão seja conhecida de todos os homens. Ou seja, tem gente que fala assim, né? Ah, eu sou grosso assim mesmo, eu tenho um temperamento forte, porque eu sou de família italiana, porque não sei o quê. E acha bonito ainda dizer isso. E não é o que a Bíblia diz que seja a mansidão, a nossa mansidão conhecida de todos. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa crente, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que anda com Deus, que tem relacionamento com Deus, que seja uma pessoa estourada, explosiva. Ela pode ter temperamento forte, mas isso não significa que ela não possa ser uma pessoa mansa. Então, vamos lá, o que significa mansidão? Significa controlar as suas reações diante das pessoas. Né? Eu gosto quando eu oro de manhã, eu sempre gosto de falar, Senhor, controla a minha ação, mas principalmente a minha reação. Porque a nossa ação depende muito da gente, mas a nossa reação, às vezes, é uma coisa meio que involuntária, se a gente não parar para pensar. Tem até uma vez que a gente teve um curso, acho que era uma psicóloga da igreja, que ela falava sobre comunicação não violenta.
né? Que, por exemplo, às vezes quando a pessoa vem de uma forma ríspida, você, naturalmente, você às vezes devolve no mesmo tom de voz, no mesmo nível de grosseria, né? Essa é a nossa reação da carne. Mas o que Deus espera de nós é a nossa reação na mansidão. É aquela reação que passa por um processo de parar e pensar no que vai dizer. Porque quando a gente responde muito rápido, nesse curso a gente aprendia que se você responde até não sei quantos segundos logo depois que a pessoa falou, não dá tempo daquilo que você vai falar passar por uma análise rápida do que será que isso que eu vou dizer, né, é coerente, não é agressivo? Porque quando a pessoa vem com aquela palavra ríspida, se a gente devolve na mesma rapidez, a gente muitas vezes vai estar no mesmo nível, baixando no mesmo nível que essa pessoa. Se você muda a forma de falar, o tom de voz, você já muda o destino daquela conversa, né? E o inimigo, essa é uma das estratégias que ele gosta de usar. Ele joga a gasolina e dá o fósforo na tua mão para você riscar, né? Ele causa ali um ambiente minado, um campo minado, que se você pisa ali, você já destruiu ali aquele momento. Quantas vezes, né, a gente entra numa briga porque a gente não pensou direito numa resposta, e quantas vezes a gente evita uma discussão porque a gente pensou na palavra que a gente vai usar. E isso não é uma coisa que vem da carne, é uma coisa que vem do espírito. Por isso que a gente tem que orar. A palavra de Deus diz, né? Revista-se de toda a armadura. Então, Senhor, né? De manhã já fala, Senhor, dai-me, né, condições espirituais de não só agir, mas como reagir às situações de acordo com o teu bom propósito. Porque o propósito de Deus aqui está mostrando para a gente que ele não quer que a gente reaja no mesmo nível, ele quer que a gente reaja com mansidão, né? Então, o que significa mansidão? Significa controlar a sua reação diante das pessoas. Escolher de forma a agir, em vez de simplesmente reagir. Né? Então, o que a gente está falando agora, eu posso escolher a forma como que eu vou reagir, ao invés de simplesmente eu reagir, né? E vai falar aqui 6 maneiras da gente conseguir controlar essa reação diante de uma adversidade, diante de né, de algo que nos contraria, algo que fere um pouco o nosso ego, né? Porque a gente bater um papo com quem pensa igual a gente flui naturalmente. Agora, quando a gente pega alguém que começa a discordar, que começa a confrontar, a palavra de Deus diz que a gente tem que reagir com mansidão. E isso é uma inteligência espiritual. A gente estava lendo outro capítulo do dia que falava que um dos frutos do Espírito é quando a gente consegue, né? Fala que a sabedoria do divina é aquela sabedoria que consegue fazer com que a gente reaja às, como é que falava? Não era conflitos. Quando alguém, depois eu vou lembrar, quando alguém faz um desaforo para a gente saber a grandeza, né? É a gente saber desconsiderar os desaforos, né? Passar por cima das ofensas. Fala que isso é uma das coisas espirituais que mostra a sabedoria. Em outras versões fala que mostra a grandeza do Senhor em nós, né? E não é simplesmente botar uma máscara na cara e fingir que não ligou. É realmente conseguir não se afetar com aquilo, né? Então, isso é uma coisa espiritual. Fala a primeira coisa, seja compreensível ao invés de ser exigente. Isso acontece muito com as pessoas que estão num grau ou de serviço para nós, ou aquelas que moram dentro da nossa casa que a gente não tem mais que fazer tipo. Por exemplo, eu não posso falar o que eu quiser para alguém num superior, mas às vezes eu deixo escapar para quem está num serviço onde eu tenho que liderar, né? Então, como a gente trata uma balconista, como que a gente trata uma recepcionista, a caixa do banco, né? A mulher da padaria. Outro dia eu cheguei na médica, eu tinha feito assim, tipo, a minha agenda para conseguir estar ali naquele horário, foi um Deus nos acuda. Aí cheguei lá, ela falou assim: não, mas hoje não tem consulta. Eu te avisei. E assim, na minha vontade, né, na carne, era falar, putz, grila, né? Por que não ligou? Teve certeza, pediu um joinha meu para saber se eu entendi. A minha vontade era essa, de dizer, não acredito que eu estou aqui, pronta,
tive que armar o maior esquema hoje para tantas outras coisas e a médica não vem. A minha vontade era discutir com a mulher porque que a médica não estava ali para me atender. Aí eu respirei, esperei aquele momento da comunicação não violenta, pensei, a coitada da mulher não tem culpa. Até na hora eu pensei, eu recebi mesmo essa mensagem, só que eu estava tão assim já no automático que para mim eu estava confirmando aquela data, não que ela mudou e eu não discuti ali por que eu tinha mudado. Então, assim, ela me avisou mesmo, só que eu fiquei naquela hora, eu fiquei meio revoltada, porque eu queria ser atendida, era muito mais conveniente para mim acabar com aquilo naquela hora. Respirei fundo, na hora, às vezes a gente nem consegue ser super educada, né? Ah, tá bom, querido, um ótimo final de semana para você. Eu só me segurei e falei, tá bom, muito obrigada, eu vou me organizar. E fui embora, porque às vezes a gente tem que dar uma marretada mesmo na nossa carne, né? Não vai ser tão fácil. Isso não significa que não seja possível, né? Sempre vai pegar um pouco, porque a gente é carne, né? Então, como que a gente tem tratado as pessoas? Com rispidez, sendo muito exigente, sendo indiferente, sendo impessoal, né? Fazendo como que a pessoa fosse uma mobília ali naquele lugar, que nem quando a gente foi num encontro na casa da Elzira, estava eu, a Andréia estava também na fila, e de repente aquela portaria parecia a entrada de jogo de futebol, um monte de gente parado. Era uma situação que vinha gente dos dois lados da avenida e não dava para saber quem estava primeiro que o outro. Eu fiquei até assim, pensando, puxa vida, do jeito que eu vim aqui, eu vou fechar o trânsito, vão me passar na frente daquele outro que estava na frente, né? Mas o coitado do porteiro lá na rua, já desesperado, porque tinha gente ali morador que não queria saber porque tinha gente na frente, só queria que saísse da frente. E ele, coitado, não tinha culpa, ele estava tentando, e numa dessa eu abri o vidro, né? Já sabendo que o cara devia estar numa puta situação, eu falei, calma, tudo vai se resolver. Ele é, moça, mas não é todo mundo que pensa assim que nem você, não, né? Porque às vezes as pessoas preferem cuspir aquela frustração em alguém e nem vai resolver nada, muitas vezes até piora, do que simplesmente ser generoso, passar por cima de uma coisa que não vai mudar mesmo e falar, fica tranquilo, né? Não é tua culpa tua. Às vezes a cara que a gente faz com uma pessoa no caixa do mercado, a pessoa tá lá demorando 2 horas porque tá aprendendo. Se você fizer assim, ó, pronto, a pessoa fica mais nervosa ainda, né? Então, que a gente não perca a oportunidade, às vezes, de ser uma voz de tranquilidade, de ser um olhar carinhoso, né? Às vezes, no trânsito, eu tô atrasada, mas eu sei que a menina que tá na portaria, se alguém não der espaço para a mulher passar, ela não vai. Para, deixa pelo menos um passar na tua frente. O pessoal, hoje em dia, no trânsito, é todo mundo com pressa, ninguém tá nem aí para ninguém, ninguém quer saber se você, né? A pessoa só quer passar mais rápido. Às vezes, você tá a ponto de parar num lugar super difícil de passar, de atravessar, vem vindo um, em vez dele segurar um pouquinho a velocidade, a pessoa parece que quer correr só para ela não perder a vez dela. A gente vive num mundo muito egoísta, né? As pessoas têm pressa. Então, a gente tem que procurar compreender as pessoas que nos servem, nos colocar no lugar dos outros, tratar as pessoas com respeito, né? E isso dentro de casa também. O que acontece? Às vezes, dentro de casa é onde a gente pode, às vezes, dar um chilique, dar uma estressada, não precisa ficar fazendo muito tipo, não somos obrigados a não dar o chilique, né? E são as pessoas que mais convivem com a gente, né? E lá, e a gente sabe que a mulher também, não quero ser machista de falar que homem não, mas muitas vezes mulher tem muito sentimento, mulher fica magoada, e às vezes a gente causa mesmo, a gente quer dar uma causadinha, né? E a Bíblia diz, né, sobre as esposas lá em 1 Pedro 3,4, diz assim, ó, esposas devem se adornar com um espírito manso e tranquilo. O que é adornar? Se enfeitar vale muito mais um espírito manso e tranquilo do que uma mulher chata, briguenta, toda arrumada, né? A mulher tranquila e mansa não significa a mulher que não tem voz, que não tem palavra, mas é uma mulher que, né? Às vezes meu marido vem, que não sei o que, eu não, mas calma, e não sei o quê, porque olha do ponto de vista de não sei o quê, quando a gente tira a lenha, o fogo não perdura, né? A gente pode ou também botar mais lenha na fogueira, ou a gente pode ter um espírito manso e tranquilo, a gente pode se revestir, Senhor, hoje eu vou me revestir de mansidão, né, e tranquilidade. Isso tem mais valor que qualquer perfume ou roupa que você use. A mansidão é um atributo atraente da mulher.
tá? Pode não parecer, mas uma mulher mansa e tranquila é uma mulher atraente, porque é gostoso ficar do lado dela, né? Contrário daquelas que tudo arruma encrenca, tudo dá uma resposta atravessada. Às vezes a gente tem que vigiar, né? Que nem, às vezes eu tô pensando em alguma coisa e meu marido chega e naquele momento a gente tem 5 minutos só de se cruzar dentro de casa. A maior parte do dia ele tá fora, eu tô fazendo as coisas. Só que naquele momento eu tô distraída, fazendo minhas coisas. E se eu acabei de acordar, então eu tô com muita vontade de conversar, sabe? E aí ele chega, ele fala alguma coisa, ele já tá no pique, ele chegou da academia. E eu me esforço, falo, ai meu Deus, deixa eu largar isso que eu tô fazendo aqui, pelo menos ouvir com cara de quem quer ouvir o que ele tem para dizer. Se ele vai embora, fica parecendo que chegou em casa, a mulher tava mal-humorada, né? E, poxa, né? Não é que ele vai arrumar fora de casa que ele não tem, mas é um momento ali que às vezes ele precisa conversar, né? E a gente é auxiliar também, né? Não é porque que casou que deixou de ser amigo, companheiro. Tem que ser bom, tem que ter parceria, né? Seja compreensível, não seja exigente com as pessoas que te servem, com as pessoas que convivem com você. Policia, começa a prestar atenção como que é a sua atitude dentro de casa. Ninguém gosta de gente mal-humorada. E com os filhos também, muitas vezes a gente está só na correria. Vamos brincar. Ai, que não sei o quê. Né? Às vezes eu paro um pouco, sento do lado do Antônio e pergunto, e aí, o que você está fazendo? Né? Quer brincar de alguma coisa? Eu não estou querendo, não estou podendo parar para brincar, mas, né, coitado, o mundinho dele tá ali também. Ele só vê a mãe para lá para cá, para lá para cá, para lá para cá. Então a gente tem que prestar atenção às pessoas que convivem com a gente. Segundo, seja complacente e não crítico. O que é complacente? É aquela pessoa que demonstra gentileza. Quando a gente é muito crítico, dificilmente a gente enxerga o que a pessoa tem de bom, a gente só enxerga aquilo que ela não fez. A gente não consegue ver o que ela fez, a gente vê aquilo que está faltando, né? Quando alguém te decepciona, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, ou você vai ser crítico, ou você vai ter que demonstrar gentileza. Gálatas 6,12 diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado ou algo errado, né? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que seria essa tentação que Paulo está falando aqui? Cada um cuide para não ser tentado. É essa questão de ser crítico. Então, quando alguém faz alguma coisa que não é igual ao que a gente faria, isso não nos dá o direito de julgar e de condenar. O fato da gente não concordar não significa que a gente não possa aceitar e respeitar, né? Esses dias eu estava lá na ginástica, uma moça falou assim para mim, você vai no aniversário da minha filha? Eu falei, acho que vou, não sei. Porque você não viu lá na classe, não sei quem, testemunho de Jeová, não comemora aniversário, não sei o quê, porque a menina fica na classe, né? Naquele momento podia surgir ali até uma fofoquinha, ai, nossa, que absurdo. Aí eu falei para ela assim, eu respeito totalmente, porque é uma forma, no meu ponto de vista, exagerada de obediência de uma coisa que ela acredita para Deus, né? Mas eu tenho que respeitar, gente, porque ela tá fazendo para Deus, ela também deve se sentir assim diferente, mas é a crença dela, né? Então eu não preciso concordar, porque eu acho, por exemplo, na minha opinião, que aniversário é uma celebração da vida, que nem a gente comemora as datas de Natal, de tudo. Eu acho que é uma maneira da gente. Lá, a gente não nasceu nesse dia, né? A gente nasceu naquele ano, mas é uma forma de celebrar. Mas isso não me dá o direito de criticar. Nossa, que absurdo, coitada da menina. Não, gente, eu vou respeitar e vou aceitar, por mais que eu não concorde. Pode ser que não seja uma prática minha, mas quem sou eu para acusar, criticar e comentar, né? Falta de respeito. Então, é uma reação errada. A gente tem que estar sempre sendo complacente, demonstrando gentileza. Romanos 14:1 diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que não concorda com alguma coisa que a gente fala, por mais que essa pessoa venha nos atacando ou nos criticando, fazendo aquilo que a gente não quer fazer, a gente não pode reagir de forma igual, a gente tem que pensar e agir com mansidão, né? Então, a gente tem que tentar pensar qual a nossa reação diante das pessoas,
até as pessoas que acabam arruinando a sua vida, né? A gente pensa, bem feito, eu sabia, não falei, né? Eu não disse que ia acontecer isso, tinha certeza, porque mereceu, né? Porque às vezes a gente pode ter esse tipo de pensamento egoísta, né? E não é legal, a gente tem que ter misericórdia. Muitas vezes é por ignorância, muitas vezes é por alguma outra resistência que não cabe a nós julgar, né? Isso acontece muitas vezes quando a pessoa tem um sentimento de superioridade. Ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente fala que a salvação é para todos, Jesus morreu por causa de todos, né? E não é porque eu tenho uma prática de fé maior do que não sei quem que eu posso me sentir superior, né? A gente tem que lembrar, né, do que fala também a palavra de Deus, que o maior no reino dos céus é o menor, né? Por quê? Porque é aquele que serve, né? Aquele que é servido. A gente veio para servir e não para ser servidos, né? Por exemplo, a reação que Jesus teve quando ele pegou aquela mulher em adultério, quando pegaram aquela mulher em adultério. Ao invés de ele impor a lei naquele momento, o que ele fez? Né? Ele teve misericórdia dela, ele defendeu ela diante de todos e depois, em particular, ele falou para ela sobre o seu pecado. Então, ele foi manso, não foi crítico, sem precisar, né, mudar as convicções dele. Não é que ele virou para ela e falou assim, não tem problema, tá tudo certo. Ele não deixou condenarem ela a ponto de apedrejarem. Ele colocou aos olhos dos outros que todos somos pecadores, não importa se é um pecadinho ou pecadão, a partir do momento que você quebra uma lei, você está pecando do mesmo jeito, né? Mas aí depois ele falou com ela, vai, não peque mais, né? Não é que ele defendeu o pecado, ele defendeu a maneira como as pessoas iriam reagir diante disso. E por que a gente tem que se esforçar para não ser crítico? Porque foi assim que Cristo nos tratou, né? Em Romanos 15:7 diz assim, ó, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, né? Deus tolera muitas coisas nossas, ele tolera muitas inconstâncias, fraquezas, então a gente tem que aprender a tolerar, né? A gente tem que tolerar as falhas das pessoas. Sempre que a gente se sentir tentada a julgar a outra pessoa, a gente tem que fazer uma pausa e lembrar que Deus nos perdoou. Quanto mais a gente reconhece a graça de Deus, mais a gente consegue ser tolerante com os outros. Porque a gente tem que lembrar que a gente ama porque fomos amados, a gente perdoa porque fomos perdoados, né? A todo momento, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, o que seria de nós, né? E assim, evitar implicância, gente. Não implique, simplifique, né? Fala, não implique, simplifique. Quantas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, né? Mas nem sempre o nosso jeito é o melhor. A gente tem que parar de ser perfeccionistas. Às vezes, melhor feito do que perfeito. Né? Outro dia eu fui falar com meu marido que ele lavava a louça mal. Falei, misericórdia, por que eu falei isso? Pô, coitado do homem, ele ficou ofendido, falou que nunca mais ia lavar louça. Mas ele começava a lavar a louça e já pensava, putz, vou ter que lavar a louça tudo de novo. Eu tinha vontade de pegar e falar, você jura que isso aqui tá lavado? Eu tinha vontade, gente, a minha carne tinha vontade de pegar e mostrar. Você jura que esse garfo aqui, você já passou na água? Uns ficavam com sabão, outros ficavam com sujeira. Ele pega e só faz assim, ó. Ele não me limpa, entendeu? Mas coitado, ele estava tentando ajudar. Então, deixa o homem lavar a louça, depois eu vou lá e, né? Não implique, simplifique. Tem coisa que não vale a pena, que nem a Ana Márcia sempre fala, escolha as suas lutas. Tem coisa que não vale a pena a gente implicar. Terceiro, seja delicado sem ser derrotado. Quando alguém discorda de você, seja delicado, né? A gente não vai conseguir agradar a todos. Nem precisa, né? Nem Jesus conseguiu, quem somos nós? Sempre vai ter aquela pessoa crítica que quer contrariar, que quer implicar por qualquer motivo, né? Vai te contradizer em tudo que você disser. Né? E como que a gente reage a esse tipo de pessoa? Uma das maiores provas de maturidade espiritual que a gente pode ter é exatamente isso, da gente saber lidar com pessoas que discordam da gente, né?
Algumas pessoas, quando elas são contrariadas, quando elas são desafiadas, quando elas são comparadas, criticadas, elas vão responder com um ataque pessoal ofensivo, né? Ela vai querer achar alguma coisa em você para falar, mas você é isso, pronto. Ela parece que ela vomitou aquilo que você trouxe para ela, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem 3 alternativas nesse caso. Ou a gente vai recuar com medo de entrar numa confusão, né? Do tipo, eu que não vou entrar nessa briga. Deixa ela pensar o que ela quer. Ou a gente vai reagir com ira também, que a pessoa já vem com uma pedra, você vai com 2, né? Ou você já pensa assim, então tá bom, faz do jeito que você quiser, quer fazer assim, faz, tá pronto, tá bom, né? Ou você vai agir com mansidão, que é o que Deus espera de nós. E quando a pessoa age com ira, ela vai reagir com ira, é geralmente a reação mais comum, e são aquelas pessoas que são sarcásticas, sabe? Que ela vai atacar a dignidade do outro. Então, ela vem com uma resposta ofensiva, ela vem com uma palavra ofensiva, você na hora não recua, não devolve com ira, e ela se sente ali contrariada, ela vai tentar te atacar de uma forma sarcástica. Tá bom, então. Quer fazer assim? Faz, porque você é assim mesmo, né? Você é, coitada, filho da tua mãe, né? A pessoa sempre joga alguma coisa, assim, de forma ignorante, vamos dizer assim, na tua cara. E agir com mansidão é a maneira que Deus espera que a gente escolha nessa hora, né? E isso, gente, exige um equilíbrio de você ter aquela manutenção do seu direito de ter uma opinião e do direito da pessoa de ter a opinião dela, né? E é necessário a gente ser compassível sem abrir mão das suas convicções. Não é ser pacífico, não significa você apaziguar alguma coisa a qualquer custo, né? A Bíblia fala para a gente fazer de tudo para ter paz com todos, mas isso não significa concordar com tudo. Não significa que você precisa mudar as suas convicções, mas é a maneira como você vai responder a isso que vai dizer quem você é, né? Em Provérbios 15:1, a gente encontra assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? Então, se você responder a uma ofensa com uma palavra calma, você desarma a pessoa. Agora, se você já dá uma palavra ríspida, aí você entrou para a briga mesmo, né? Você desperta a ira. E isso é muito interessante. Às vezes tem outro dia um fornecedor me mandou não sei o quê, eu falei assim para ela, então tá bom, vê se você consegue continuar atendendo a gente, mas eu escrevi. E a pessoa deve ter pensado assim, que eu falei do tipo, não quer fornecer, não fornece. Aí ela já mandou um áudio assim, super nervosa. Porque não foi isso que eu falei, né? Eu falei assim, não, calma, fica tranquila, eu concordo plenamente que vocês não precisam mudar a rota de vocês, seria uma falta de respeito com vocês, pronto, a mulher virou um doce. Você desarma a pessoa se você vai com mansidão. Mansidão não significa você ser trouxa, significa você ser sábia, contornar aquela situação, né? Trazer a pessoa à consciência daquilo que ela está falando. A maior causa das brigas e discussões é o egoísmo, a pessoa querer ela ter razão, ela dar a última palavra, né? E humildade é muito importante nesse caso, gente. A gente não vai conseguir impor aquilo que a gente pensa, não é necessário que as pessoas concordem conosco, né? Tiago 3, 16 e 17 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Né? A gente não precisa deixar de falar a verdade só para concordar, a gente não precisa tomar lado nenhum. Para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre falo para os funcionários, por que vocês estão com medo de falar comigo? Eu estou aqui com vocês faz 10 anos, alguma vez eu já fui ignorante, fui assim, estúpida, sem educação com vocês, né? Porque a gente não precisa erguer a voz, ser ignorante para colocar uma convicção. Não precisa mudar o que você pensa para concordar. Você pode colocar aquilo que você acredita. Para mim, o que é inegociável para Deus é inegociável para eu responder por Deus. Eu nunca vou negociar aquilo que Deus não negocia só para poder manter
né, um relacionamento com alguém, porque não é isso que se mantém um relacionamento, né? A verdade, ela é sempre muito importante, mas a forma como a gente diz é mais importante ainda, né? Aí fala também que a gente fala, no livro fala que existem muitas pessoas inteligentes, mas que são muito chatas, são aquelas pessoas que querem falar que sabe tudo, não são amáveis, não são pacíficas, não são compreensivas, estão sempre tentando impressionar a todos com seu conhecimento, que é realmente sábia, não sei o quê, mas se não tem mansidão, a sabedoria não consegue estar ali, né? A mansidão, olha, isso aqui é muito importante, ó, a mansidão é a capacidade de discordar amigavelmente, né? Então, é você discordar de algo de forma amigável, sem ter que... Ah, então tá bom, quer pensar assim? Pensa, vai, tchau. Né? Isso não é amigável. A gente tem que respeitar, a gente tem que amar, a gente tem que acolher, a gente tem que, né, demonstrar a nossa verdade sem precisar impor. Paulo escreveu para Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Não é a gente que convence ao Espírito Santo. Então, a gente não precisa brigar com as pessoas para poder mostrar aquilo que a gente acredita, né? E a gente não precisa abandonar as nossas convicções, mas precisa ser manso na maneira pela qual a gente vai expressar aquilo que a gente quer dizer, né? Aí fala o quarto aspecto, ser receptível e não inacessível, né? Fala sobre essa questão da gente estar pronto para ouvir, demorar para falar e demorar ainda mais para se irar, né? Lá em Tiago 1,19 a gente fala, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. E quando a gente faz essas duas primeiras coisas, né, a gente se demora para falar e para ficar com raiva, a gente ouve mais, essa terceira, ela vem naturalmente, a gente consegue ter mais mansidão, né? Fala que ser manso não significa ser submisso. A submissão, ela infelizmente, ela rima com frouxidão, as pessoas confundem, né? Elas acham que submissão é fraqueza. Mas Jesus disse, bem-aventurados, felizes os mansos. A palavra grega traduzida aqui como manso significa gentil. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, manso, gente, não é ser capacho, tá? É você ter coragem e conseguir responder àquela pessoa que discorda com você com gentileza. As pessoas mais sábias que conheço são as que aprenderam, são as que mais querem aprender com as outras. Eu estou fazendo teologia e o professor lá, que é super, falou assim, você quer ser discípulo? Então, vista a capa, né, da humildade, do aprendiz. Então, quando a gente veste a capa do aprendiz, a gente está se sujeitando, se submetendo sempre ao ensino. Ninguém sabe o suficiente para deixar de aprender, né? Ninguém vai ter todas as respostas. E a mansidão significa também a gente estar pronto para aprender com as pessoas. É ter a disposição de admitir quando está errado, né? Quando a gente lidar com a palavra de Deus, a gente tem que assumir uma atitude mansa, humilde, dizendo, Deus, quero aprender. Quinto, agir ao invés de reagir. Né? Fala que o apóstolo Pedro lembrou que no julgamento de Jesus a Pilatos, Jesus não falava, e isso deixava Pilatos louco da vida. Né? Por quê? Porque o silêncio dele falava por ele. Ele não tinha que discutir ali o assunto, ele só tinha que ser quem ele era. Né? Ele preferiu permanecer em silêncio, não precisou reagir diante dos insultos, porque ele sabia quem ele era. Né? Mansidão é a capacidade de lidar com a dor sem retaliação. É a capacidade de absorver os golpes sem revidar. É oferecer a segunda face, né, a outra face. E não é fácil, gente, não é natural. Né? Paulo diz, é sobrenatural, é fruto do Espírito, é preciso o poder de Deus para viver dessa maneira. Aí, o que eu achei muito legal também, ele fala assim, né, no sexto, seja respeitoso. Quando a gente está numa posição de mansidão, fala sobre que o evangelho nunca pode ser falado de uma maneira de superioridade, né?
como se falasse assim, você precisa disso que eu tenho, porque eu sou melhor que você, né? A gente tem que respeitar as pessoas que não têm o mesmo nível espiritual e entendimento que a gente. E respeitar significa aceitar. Não é aprovar o estilo de vida da pessoa, mas existe uma diferença entre aceitação e aprovação. Eu posso aceitar, né, você como uma pessoa digna sem aprovar tudo que você faz. E eu devo respeitar o seu direito de ser tratado de maneira respeitosa. Ele fala, né, que você não pode usar o evangelho como uma marreta, né? Aí ele dá um exemplo muito legal, fala assim, há duas maneiras de quebrar um ovo. Uma delas é simplesmente quebrando ele, e a outra é colocá-lo em um lugar quente, confortável para que seja chocado e se abra no devido tempo. O segundo modo preserva a vida, sendo que o primeiro destrói, né? Então, às vezes, a gente não precisa quebrar a pessoa no meio para ela entender, basta que a gente dê a ela o conhecimento no momento certo, né? Deus vai fazer com que ela tenha conhecimento daquilo. A mansidão era natural para Jesus, mas não é para muitos de nós. A gente tem que aprender, isso dá para aprender, né? Dá para a gente se revestir, e é intencional, né? E a gente vai ter um estilo de vida mais calmo, a gente vai ser uma pessoa mais flexível, capaz de enfrentar melhor o que der e vier, né? Vai sair daquele esgotamento de nervoso, de querer ter o controle. Então, assim, ó, tá acabando, falta 1 minuto, vai cair. Mas, assim, o que esse livro propõe é que a gente possa fazer uma avaliação para ver em qual área da nossa vida e com quais pessoas a gente precisa praticar a mansidão. Será que a gente não entrou no automático na nossa casa e não consegue ser manso com o nosso próprio marido, as pessoas que mais... Gente, a gente não conseguir isso com as pessoas que mais convivem com a gente, né? Não é legal a gente tentar ser assim fora de casa. Começa dentro, nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Tá? Então, a gente tem que praticar a mansidão, pedir para Deus nos ajudar, porque isso é dado em espírito, não na carne. Quanto mais a gente alimentar o nosso lado espiritual, mais fácil vai ficando esse fruto do espírito na nossa vida.